Bom dia, meus jovens do 7º ano. Aqui quem está falando é o professor Lucas. Eu estou gravando o vídeo para atividades dessa semana, tá bom? Muito obrigado aos que comentaram, aos que curtiram o vídeo até agora. Mas por favor, vamos entrar, vamos assistir. Eu quero deixar bem claro que as atividades que eu posto aqui no YouTube e as explicações que eu dou são complementares, tá bom? Não são obrigatórios. O que é obrigatório para você? É você pegar o seu livro, fazer fazer a leitura das páginas que eu pedi e responder as questões do fim do conteúdo, tá? Um capítulo por 15 dias. Bem fácil de entender. A diferença para quem vê o YouTube é que tem eu explicando, ajudando na resposta. Eu vou gravar vídeos aqui lendo as perguntas com vocês e ajudando a responder. Então vocês vão ter mais ajuda se vocês verem os vídeos. E outra, 10, 15 minutos da sua vida não vai te matar, tá bom? Vamos combinar hoje, né? Nós vamos combinar hoje aqui que toda sexta-feira é dia de estudar história. Não sei se o Paulo já falou para vocês ou se a mãe de vocês já foi informada, mas vamos combinar. Sexta-feira você separa para estudar história. Tudo que a gente tem que estudar, você estuda na sexta-feira, tá bom? Hoje é sexta-feira, estou postando vídeo, então espero que vocês estudem bastante. Eu vou estar sempre postando vídeo quinta noite, sexta de manhã. Vocês acordam, já vão pro YouTube que vocês vão ver o vídeo lá, beleza? O nosso vídeo de hoje é para ajudar vocês a fazerem as atividades que eu postei sobre a sociedade medieval, tá? Lembra que eu pedi para vocês lerem o texto e sempre que encontrarem palavras que vocês não entendam, vocês grifem e procurem os significados. Eu sei que com certeza, no comecinho da leitura do texto, eu vou ler com vocês tiveram dificuldades em algumas palavras aí do começo, ó. O texto começa bem assim: a sociedade medieval era hierarquizada, a mobilidade social era praticamente inexistente. Alguns historiadores costumam dividir a sociedade em 3 ordens: o clero, os guerreiros e os camponeses, tá? Bem, o que significa que a sociedade medieval vocês sabem o que é a sociedade da Idade Média, né? O que significa dizer que ela era hierarquizada? Significa que tinha uma ordem de importância, tinha uma classe que era mais importante do que as demais, e assim sucessivamente. Bem, quem eram essas classes e qual eram a importância delas, eu vou explicar para vocês agora, nesta linda pirâmide social que eu e a minha esposa maravilhosa nós fizemos, tá bom? Notem que a sociedade medieval, ela é uma pirâmide de importância, tá? Aqui em cima estão os mais importantes e aqui embaixo os menos importantes. O que eu quero que vocês entendam, eu vou até fazer o desenho aqui dessa pirâmide, vou fazer de vermelho, porque vermelho é uma cor da importância. É que quem tivesse aqui em cima estaria mais perto de Deus, tá? Então na sociedade medieval, quanto mais importante você é, mais perto de Deus você está. Olha aqui. Os mais importantes, quem que eram os membros da sociedade que detinham o poder? Os membros do clero, tá? Ou sejam, os oratori. Lembra que eu falei? Os que oravam. A gente divide a sociedade medieval em 3. A dos que oram, oratori, que é o clero, né? Os membros da igreja. Os belatores, ou sejam, os lutadores, quem vai para as guerras, os cavaleiros, tá vendo? Os cavaleiros e os senhores feudais, eles são os nobres, né? Então você tem os que oram, que é o clero, os membros da igreja. Você tem os que lutam, que são os nobres, os cavaleiros e os senhores feudais. E você tem os que trabalham, os laboratórios ou labatores, tá? Que são os trabalhadores. Então, clero, os que oram, nobres, os que lutam, servos, os que trabalham, tá? Quem eram os servos? Todos os trabalhadores. Servia comerciante, servia carpinteiro, servia o principal, que era a grande maioria, que eram os camponeses, trabalhavam no campo, né? Todos os servos. Os servos, quando eu falo servos, pensem em os camponeses, quase sempre, que serviam aos senhores feudais, aos donos de terra, tá? O que significa dizer que essa sociedade, ela não tinha mobilidade social? Olha o que está escrito aqui, imobilidade social. Ela não se mexia. Se você nascia servo, você ia morrer servo. Você nunca ia trabalhar o suficiente para ficar rico e virar um desses dois aqui, tá? Quem nascia servo, morria servo.
Quem nascia nobre, morria nobre. Quem nascia clero, clero não reproduz, né? Porque clero é padre e não casa. Os nobres que casavam, né? Eles tinham filhos. Uns filhos viravam reis, outros filhos viravam padres, né? Era assim. Então essas duas classes, elas estavam próximas. Tá vendo que eu fiz elas com cores semelhantes, né? E ela é isolada mesmo dos servos, tá? Então, quem nasce nobre, ou vai ser rei, cavaleiro, ou vai ser membro da igreja. E quem nasce servo, aí morre servo. Não tem como um nobre ficar pobre e virar servo. Isso é impossível. Nem como um cara do clero sair da igreja. Não tem. Ele sempre é da igreja. E não tem como um servo trabalhar e ficar rico e virar um nobre ou membro do clero. Não tem como um servo virar membro do clero. Muito dificilmente você vai ver um nobre, um servo virando membro do clero. É claro que existem exceções, existem histórias, existem o conto de fadas, que aí o cara vira, mas na vida real não vira não. Tá bom? Passando essa folha aqui, então vocês viram que a sociedade medieval, ela obedece uma pirâmide do mais importante para o menos importante e que os membros, quanto mais altos estão, mais perto de Deus eles estão. Lembra que para você ser rei na Idade Média, você era eleito de Deus. Deus escolhia, na teoria, a Igreja Católica ia lá e dava a coroa para o cara dizer que Deus tinha escolhido ele para ser rei. E era por isso que todo mundo obedecia a ele. Tá bom? Você tinha o clero. Qual era a classe do clero? Eram os padres, os bispos, os arcebispos, os membros da Igreja Católica, o Papa. Você tinha uma grande quantidade de pessoas, principalmente lá na Itália, que trabalhavam e viviam da igreja. Eram muitas pessoas, tá? Essa é uma classe do clero. Agora, se você juntar o clero, né, essa parte aqui do clero, com os nobres, os dois juntos não dá metade do que são os servos. Os servos eram a grande maioria do povo, só que eles eram explorados pelo clero e pela nobreza, tá? Os servos eram a maioria e mesmo assim eles eram explorados, tá bom? Aí depois eu falei para vocês sobre os impostos, que são o modo como esses pobres servos são explorados. E eu também fiz outro papelzinho aqui para vocês verem como que era a cobrança dos impostos. Tá? Quando eu falar imposto, não pensa assim, igual o imposto que a gente paga hoje. O imposto que a gente paga hoje é um imposto que o governo pega e transforma em benefício pra gente, na teoria, né? Deveria. Eu tô falando, quando eu falar imposto, você pense que é imposto mesmo, que é uma cobrança que o patrão obriga o servo a pagar. Tá? Por isso que é imposto, porque é imposto pelo patrão, não que vai retornar para ele como um benefício mais tarde, não. O que ele recolhia aqui, o patrão, o dono, o senhor feudal, usava para benefício do senhor feudal, não para benefício do servo, tá? Primeiro, a talha, que era pago sobre a produção, ou seja, para cada quantidade que o servo produzir na terra, metade do patrão, metade do senhor da terra, tá? Às vezes era 60% para o dono da terra, às vezes era 80%, dependia do acordo que ele fazia lá. Tinha também a corveia, que era o trabalho nas terras do senhor, ou seja, tinha uma grande propriedade, o senhor dava uma parte para o servo e a outra parte era para o servo produzir para o senhor, né? Então o servo produzia nas terras do senhor para o senhor, produzia nas terras dele e dava uma parte para o senhor, e ainda tinha as banalidades, que era uma quantidade que ele pagava para o senhor para poder usar as coisas que o senhor tinha. Por exemplo, se morava perto do rio e lá perto do rio tinha um canal que o senhor fez, quem usava esse canal tinha que pagar. Tinha um moinho, que o moinho girava e fazia alguma coisa lá com aquele moinho. Se o servo usasse, tinha que pagar. Então, no final das contas, tudo que o servo produzia ia, num desses 3 impostos aqui, ia para o senhor feudal. Pouca coisa mesmo ficava com o servo. Imagina que de cada 100% do que ele faz, 90% vai para o senhor, 10% só fica com ele, né? É pouca coisa se você for ver. Se o servo trabalhava sozinho, o senhor estava lá sem fazer nada. E como se não bastasse todas essas obrigações, o servo, quando havia guerra, o servo era convocado para ir para a guerra. Não como cavaleiro, para pegar a espada e ir lá e matar. Não, ele era convocado como infantaria, para tomar porrada, para carregar as armas, para ajudar a trocar a ferradura do cavalo, essas coisas assim. Então, a vida do servo era difícil. Na sociedade feudal, a maioria era servo e a maioria vivia uma vida muito difícil, passava fome,
Próxima aula a gente vai falar sobre a peste negra. Você vai ver que a maioria dos servos morrem com a peste negra porque eles têm que se trancar em casa, eles não têm casa para se trancar. Ou então se tranca todo mundo junto, e aí todo mundo junto dentro de casa não adianta, tá? Um vai passar para todo mundo e aí... Bem, assunto para a próxima aula, tá? Por hoje eu quero que vocês lembrem da sociedade, vocês se lembrem que ela não é móvel, vocês se lembrem que ela tem um grau de importância e que quem estiver mais em cima está perto de Deus. Lembra que quem estava embaixo, era prejudicado por esses impostos. E lembrem-se também que eu passei várias questões para vocês fazerem. Vou ler alguma delas com vocês rapidinho, só porque eu acho que vocês vão ter dificuldades em alguma, tá? Mas antes de eu fazer isso, deixa eu perguntar aqui. Vocês viram sobre os cavaleiros? Vocês achavam que cavaleiros era qualquer um, né? Viram que cavaleiros só podem ser os que lutam, né? Os belatores, ou seja, só os nobres eram cavaleiros, tá? Servos não podiam ser cavaleiros. Cavaleiros eram só os de sangue nobre, os que tivessem nas veias correndo sangue da família do cara que teoricamente Deus escolheu para governar, tá bom? Há questões, eu vou ajudar vocês com algumas questões. Primeiro eu quero que vocês escrevam o significado das palavras que você grifou. Escrevam o que é hierarquia, o que é manso, o que é deixa eu ver, hierarquia eu já falei, manso, mobilização, que vocês ali também sabiam. Então vão vendo as palavras que vocês não sabem, vão grifando e vão anotando o resultado embaixo, tá? As 3 ordens vocês já sabem, que é a 2, né? Tinha lá os domínios, leiam um texto com carinho que vocês vão ver o que o senhor feudal domina, né? Ele tem um domínio da terra, tem um domínio da religião, tem um domínio das leis. Bem, vocês vão ver lá. Quem eram os vilões e os ministeriais, tem lá no texto, dá uma lidinha, tá? Além de produzir a maior parte da terra, os deveres, lembra que eu falei que eram impostos. Qualquer indivíduo da Idade Média pode ser cavaleiro? Pode ou não pode? Com o passar do tempo, como passou a ser preparado um cavaleiro, tá? Leiam o texto com carinho e façam as atividades bem bonitinho, tá? Depois eu coloquei lá embaixo um texto sobre as cruzadas. As cruzadas, tá? O que são as cruzadas, lindos? São guerras santas. Ou seja, a Igreja Católica mandava para o Oriente Médio, lá em Jerusalém, onde Jesus nasceu, tropas gigantescas de cavaleiros. Tinham muitos cavaleiros na Europa. Vai ter um momento que vai ter cavaleiro ali sem fazer nada, porque o rei vai ter um monte de filho e só um vai ser rei, e vai ter todos os outros lá sem fazer nada. Todos vão virar cavaleiros. Você vai ter uma tropa imensa de cavaleiros na Europa. Eles vão migrar, quer dizer, eles vão marchar juntos até o Oriente Médio, e lá eles vão travar uma guerra que eles dizem ser santa contra os islâmicos, né? Lembra que eu ensinei para vocês semana retrasada lá sobre os islâmicos? Então, quando o Império Islâmico está grande, está dominando Jerusalém e tal, os europeus vão marchar para lá para guerrear contra esses islâmicos, pelo que eles chamam Terra Santa, que é aquela região lá de Jerusalém, Israel, Palestina, né? A faixa de Gaza. Naquele tempo era importante porque era a rota comercial das Índias e das Chinas. Era importante porque era onde Jesus nasceu. Era importante porque lá ficava Meca e Medina, que era a capital da igreja islâmica. Era importante porque eles descobriram muito ouro na África e era caminho da África para lá, de Madagascar, do sul, da África do Sul. Então, lá era uma região muito importante. Tanto os comerciantes quanto a igreja estavam interessados naquela região, tá? Então, o Papa ele vai organizar excursões de muitos cavaleiros que vão marchar até lá e lutar. Ganham. São 13 excursões que vão para lá. Algumas ganham, ficam lá alguns anos, depois voltam, aí outras vão lá e perdem. Tem excursão que vai com o rei de verdade. O rei de Portugal foi e morreu, né? Dizem que morreu, tem gente que acredita que ele está vivo até hoje. O rei da Espanha foi, né? O rei da Itália, de um reino da Itália. Tem muitos reis que vão, mesmo sem ser cavaleiros, assim, irmãos mais novos, reis que assumiram o trono e mesmo assim foram, né? São bem famosos. Mas nunca foi uma excursão que dominou e pronto, lá virou Europa. Eles dominaram, os europeus ficaram lá e construíram cidades. Eles foram, dominaram Jerusalém, cobraram impostos, pilharam a cidade, ou seja, roubaram as riquezas. Depois saíram,
os islâmicos reconquistaram o território, depois os católicos vieram e conquistaram de novo, depois os islâmicos vieram e ficou nessa briga por uns 100 anos. São 13 excursões que vão lá tentar dominar o território e não conseguem. É engraçado que o Papa, ele dava o perdão dos pecados. Ele dizia para o cavaleiro assim: olha, se você for lá matar os infiéis, os islâmicos, tal, Deus vai perdoar os seus pecados. Tudo que você conseguir lá de pilhagem, você vai ter para você. E a verdade é que se contam muitas lendas de cavaleiros que chegaram lá e encontraram de fato relíquias nesses territórios. Ouro que os islâmicos acumulavam, encontraram grandes arquiteturas que eles usaram na Europa depois, descobriram tecnologias que os islâmicos usavam e na Europa não tinha, medicina tinha no Oriente Médio, na Europa não tinha, eles vão ter contato com isso, com a língua árabe. E tem aquela lenda dos templários que encontraram o verdadeira tumba onde Jesus foi morto. Tem gente que diz que encontrou a cabeça do João Batista. Tem gente que diz que encontrou não sei o que. São várias lendas que contam sobre esse período. Mas o fato é que realmente os católicos da Europa montaram grandes tropas e exércitos. Por que chama cruzada? Porque eles cruzaram o Mar Mediterrâneo, atravessaram o Mar Mediterrâneo inteirinho, chegaram no Oriente Médio e lá eles lutaram contra os islâmicos, tá? Então essa rixa entre islâmicos e católicos, ela não é de hoje, do atentado das Torres Gêmeas. Ela é de muitos séculos atrás, desde 1300, né? 1270, 1100 tem excursão já para lá, tá bom? Leiam o textinho que eu passei para vocês, vejam lá o cavaleiro bonitinho. E respondam as perguntas que eu passei, tá? Por que as cruzadas ganharam a alcunha de Terra Santa? Por que a Europa do século XI estava prosperando? Lê lá no texto por que ela estava prosperando. O que foi a cisma do Oriente? Lembra que eu já ensinei, né? Por que os cavaleiros dessa Guerra Santa eram chamados de cruzados? Tá? Lembra do desenho do peito deles? Eles carregavam um desenho no peito que era uma cruz, que é o símbolo da Igreja Católica, né? Então eles se autodenominavam cruzados, tá? Também por isso a guerra chama cruzada, tá? Porque eles cruzaram o Mar Mediterrâneo por causa da cruz, que era em nome da cruz sagrada santa que eles lutavam, tá? Aí eu coloquei uma última pergunta lá que eu quero que vocês respondam com pelo menos 5 linhas. Podemos afirmar que as cruzadas eram guerras santas? Eram santas, mas só eram santas? Tinham outros interesses? Quais eram esses interesses, tá? Eu quero que vocês expliquem lá. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês estudem, vejam o vídeo, respondam as questões. Dúvidas, manda mensagem para mim, para o professor Paulo, pede para sua mãe conversar. A gente está aqui para qualquer coisa. Espero que vocês estejam estudando bastante em casa, obedecendo seus pais, tá? Se cuidem e um beijão. Até semana que vem.